Boa noite. Vamos ter a nossa aula final, a nossa aula falando de geometria analítica, que foi o assunto que vocês votaram, né? E aí a gente vai falar sobre algumas coisas importantes, né? Sobre geometria analítica, que foi o assunto que vocês puxaram lá para a gente estudar. E aí, depois, na próxima aula, que no caso é amanhã, nós falaremos sobre o simulado, tá bom? Então, amanhã não faltem aula. Também, porque nós iremos falar sobre o nosso simulado, corrigir, dar dica para vocês, né, de como deve ser feita a prova discursiva, tirar alguma dúvida caso vocês tenham. E hoje nós iremos falar sobre nessa aula final, sobre geometria analítica. Está funcionando? A minha internet está um pouco ruim, mas... Está travando, não? Boa noite. Então, vamos lá. Nós vamos falar, esse primeiro momento, vamos falar sobre o plano cartesiano, que é algo que vocês já têm conhecimento, né? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Temos também o eixo das abscissas e os eixos das ordenadas, que é o eixo X e o eixo Y. O eixo X é o eixo das abscissas, é o eixo horizontal, e o eixo Y é o eixo vertical, que é o Y das ordenadas, certo? É o eixo das ordenadas. Primeiro quadrante, temos todos o X maior do que zero e Y também maior do que zero. No segundo quadrante, nós temos o Y maior do que zero e o X menor do que zero. No terceiro quadrante, nós temos o Y e o X menor do que zero. E no quarto quadrante, a gente tem o Y maior do que zero, menor do que zero e o X maior do que zero, certo? De qualquer jeito, está tudo escrito aqui para vocês. Aí, nesse caso, a gente vai vendo os pontos aqui, né? Foram ligando os pontos. Então, ó, o ponto A é o ponto 1 e 2, né? Sempre a gente vai falar o X primeiro e o Y depois. Então, o ponto A é o ponto 1 e 2, né? O ponto B é o ponto 3 e 1. E assim sucessivamente. O ponto C é menos 3 e 1, e assim vai. Não vou falar todos porque não precisa. Aí a gente vai ter aqui, ó, a área do triângulo, né? Dentro de um plano cartesiano, né? Então a gente vai descobrir ali quais são a área desse triângulo, utilizando os pontos dele. Então a gente vai perceber quem é o ponto A, quem é o ponto B e quem é o ponto C. Aí a gente vai fazer uma matriz ali, né? Vamos usar assim um determinante em que esse delta tem que ser igual a zero. E aí a gente vai pegar esse delta e vai dividir por 2. Então, vamos lá. Vamos para... Então, a gente vai pegar esse valor aqui, ó. X de A com YB e vai multiplicar. Vai multiplicar depois esse daqui, que é X de B, Y de C. E a gente vai fazer isso também ao contrário. A gente vai ver um exemplo mais para baixo aqui que vai ficar melhor para vocês visualizarem.
Calma, estou aqui. Aí, a gente vai ter a equação geral da reta, em que a gente vai ter ax mais by mais c é igual a zero. E aí a gente vai encontrar o ponto P, que é o ponto da reta. E quando essa equação for diferente de zero, o P não é um ponto da reta. A gente vai ter o exemplo aqui, ó, de x menos 3y mais 5, igual a zero. Quem são os pontos? Né? O ponto é 1 e 2. Ele pertence à reta. O ponto 2 e menos 5 não pertence à reta. Porque se você substituir o valor de x e o valor de y por esses valores aqui, não vai dar igual a zero. Mas quando dá igual a zero, aí ele pertence à reta. Quem é o A dessa... Aí temos a equação reduzida, que é y é igual a ax mais b, que parece a função de primeiro grau ou a função afim que a gente estudou lá atrás. Né? Quem é o A? É o coeficiente angular da reta. E quem é o B? O B é o ponto linear, é o ponto que intercepta o eixo Y, ok? Então, é o ponto que passa pelo eixo Y. O coeficiente angular da reta é igual à tangente do ângulo formado pela reta. Então, ele vai determinar ali a inclinação, né, da reta. Aí a gente tem a reta aqui, ó. Y. No verde aqui, ó. A gente vai ter o coeficiente angular igual a 3 e o ângulo igual a 71 e 56. Aí na reta lilazinha, a gente vai, rosinha aqui, a gente vai ter o coeficiente angular igual a 2 e o ângulo igual a 3,43. E no ângulo, na reta roxa, a gente vai ter o coeficiente angular igual a 1, aqui não está, né? Mas, enfim. E o ângulo... Ah, não, está aqui embaixo. Mas desarrumou aqui. E em todas essas retas, o coeficiente linear, que é o ponto B, ele está ali, ó, cruzando o eixo Y no zero. Então, o B é igual a zero. Aí aqui, ó, para encontrar o coeficiente linear, angular e linear, que passa pelos pontos A e B, né? Aí ele dá os pontos. Então, você quer descobrir o valor de X e o valor de Y. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que utilizar essa fórmula aqui. Como você... Ó, você vai sempre colocar o valor de X e de Y nessa matriz. Vamos voltar aqui só um pouquinho. Ó, você vai ter que botar o valor de X e X de A e Y de A.
Aí depois você vai botar o x de B e o y de B. Aí você vai botar o x de C e o y de C. E depois você repete a primeira linha. Então vai ficar x de A e y de B. Em resumo, você sempre vai repetir a primeira linha. Então, nesse caso aqui, ficou como, ó, x, y, 0 e 1, porque é o ponto que ele deu, 2 e 5, que é o outro ponto que ele deu, e aí o terceiro ponto virou de novo o x e o y. O quarto ponto, né? Desculpa. Quarta linha. Vão ter. Quem é essa pessoa que está falando aqui? Emo, Manjubinha, pescador. É porque, como não tem nome, aí às vezes é um aluno que já participa e eu não sei quem é. Ah, tá. Tá, obrigada, vai. Vão ter sim, exemplos de todos. Então, o que você vai fazer? Você vai multiplicar, ó, como se fosse um determinante, é um determinante mesmo. Então, você vai fazer, ó, x vezes 1, 0 vezes 5, 2 vezes y. E depois você faz o contrário, sempre subtraindo. Então, para esse lado, você soma para o lado direito e para o lado esquerdo você subtrai. Aí vai ficar 0 vezes y, 1 vezes 2 e 5 vezes x. Depois que você arrumar, você vai descobrir o valor de... Vai conseguir isolar, né? Aí isola a letra, que é o y, no caso, porque a fórmula geral não é y igual a x mais b. Então, você isola o y, e aí, depois que você isolar o y, o que vai acontecer? Às vezes, o y não vai estar igual a 1. O que você vai fazer? Você vai tentar dividir toda a equação de uma forma em que o y fique igual a 1. Entendeu? Então, nesse caso aqui, ó, por exemplo, para eu poder transformar essa informação aqui, essa reta, essa é a equação da reta, em um y igual a 1, eu tenho que dividir toda ela por 2. Quando eu divido toda a equação por 2, o que eu encontro? Eu encontro y é igual a 2x mais 1. Então, quem vai ser o meu coeficiente angular? 2. Quem vai ser o meu coeficiente linear? 1. Aí esse daqui é o esboço do gráfico da reta, né? Que a gente acabou dessa função que a gente acabou de descobrir. Porque aqui a gente tem, ó, os pontos 0 e 5, e a gente tem o outro ponto que é 2 e 5, certo? 0 e 1, desculpa, gente. 0 e 1, e o outro ponto é 2 e 5. E aí a gente vai conseguir fazer o esboço da reta. Nesse exemplo aqui, é aquele do triângulo, que a gente estava falando lá no início, aí meio que foi para outra informação, ficou aqui meio que desarrumadinho. Mas é basicamente a mesma ideia do que a gente acabou de falar. O que vai acontecer? Ó? Você vai ter 3 pontos, né? Você vai ter o ponto 4 e 6, 2 e menos 3, e menos 3 e 1. Aí você vai colocar aqui tudo alinhadinho. E vai colocar nessa terceira coluna o número 1. Aí você vai fazer o determinante. E você vai fazer o seguinte, ó, vai multiplicar toda essa informação. Então, vai ser 4 vezes menos 3, 2 vezes 1, que é? Abriu fila? Alguma coisa assim. Emily, alguma coisa assim.
É porque aqui vai ter que repetir a informação, né? Ele não repetiu aqui. Deixa eu tentar montar aqui para vocês. Espera aí que eu vou pegar o caderno. Fui tentar colocar a lousa digitadora, mas eu não consegui para poder mostrar para vocês. João está falando. Quer abrir o microfone, João? Pode falar. Não entendi o que você escreveu. Eu estava tentando explicar ali que tinham perguntado onde saiu o menos 18. Aí eu falei ali que é o 6 vezes 1, aí depois multiplica pelo aquele menos 3 lá da outra ponta, que vai pro outro lado. Aí dali que saiu o menos 18. Tinham perguntado. Tava tentando explicar. Tá, entendeu, Emily? Não. Vamos montar aqui no chat mesmo para a gente poder fazer. Consegue mandar aqui para mim, ô João, aqui no chat? Os números direitinho, multiplicado? É porque aqui já foi direto. É delta. Vou tentar digitar também. Ó, aqui já está até resolvido. Ó, vai ficar 4 vezes menos 3 dá menos 12. Aí aqui vai ficar, ó, 2 vezes 1 vai dar 2. Aí aqui vai ficar menos 3 vezes 6 vai dar menos 18. Lembra que repete a primeira linha que eu falei? Repete essa primeira aqui, ó. 4 e 6. Repete aqui embaixo. Aí fica desse formato aqui, ó. Os pontos são 4 e 6. Aí embaixo vai ficar 2 e menos 3. E embaixo vai ficar menos 3 e 1. E embaixo vai ficar 4 de novo e o 6 de novo. Aí você vai multiplicando, ó. Tá? O primeiro número com o segundo da outra coluna.
Aí vai ficar menos 12. Depois você multiplica 2 vezes 1 dá 2. E menos 3 vezes 6 dá menos 18. Conseguiu achar? Beleza. Aí, gente, viu que ele encontrou o delta negativo, né? Mas não importa porque ele vai colocar dentro de módulo. Então, vai ficar menos 53 no módulo, não importa. E a metade de menos 53, que é o módulo de menos 53, que vai dar 53. Aí vai dar 53 dividido para 2. Como deu o número quebrado, ele nem botou em fração mesmo, e deixou em fração. Aí a gente tem agora ó, 2 pontos, A e B. É, tá, valeu. Então, aí, nesse caso, vocês têm ó, um ponto A e B, é, que A e B não está tracejado e ele é paralelo, não paralelo ao eixo X e ao eixo Y, certo? Aí ele quer saber qual é essa distância desse ponto aqui, ó, do A até o B. Como que ele vai fazer isso? Ele vai usar essa fórmula aqui. Que essa fórmula também pode ser escrita dessa fórmula aqui, ó. B, x de B, menos x de A elevado ao quadrado, mais y de B menos y de A elevado ao quadrado, tá? Essa daqui, ó, esse delta aqui, é como se fosse a esqueci a variação entre o ponto final com o ponto inicial, entendeu? Aqui tem outro exemplo de triângulo, ó, ele percebe que ele repete a primeira informação, aqui, ó, não é um triângulo, né? Um quadrilátero, mas ele repete a informação do primeiro, 1 e 2. Gente, agora vocês vão fazer esse triângulo aqui. A área do triângulo é esse último que a gente acabou de ver, que é esse daqui. Tá? Fazer essa determinante, sempre repetindo o primeiro ponto, e depois dividir, pegando esse resultado de delta e multiplicando pela metade, tá? Então, você vai fazer o exemplo, esse exercício de revisão 5 aqui.
Estão conseguindo? Quem está fazendo? Vou esperar, tá, João? Tá bom. Vou esperar só um pouquinho para falar a resposta. A minha deu 8, a minha deu 3, 3. Tá, vamos lá. Ó, a gente vai pegar os pontos 2 e 5, 0 e 3, 1 e 1, e a gente vai repetir o primeiro, que é 2 e 5. Aí a gente vai fazer a multiplicação, ó, 2 vezes 3, 0 vezes 1 e 1 vezes 5. E depois a gente vai subtrair 0 vezes 5, 1 vezes 3 e 1 vezes 2. Certo? Fazendo todas essas contas, vai dar 6 dividido para 2, porque a multiplicação do meio dá igual a 3. Ficou claro, gente? Que outro jeito, João? Ah, tudo bem, mas aí o 1 não vai fazer diferença, né? Ele vai só acrescentar o número. Nesse daqui, ó, ele tem a fórmula da distância entre dois pontos. Ele te dá aqui novamente, ó, AB ao quadrado é igual ao ponto final menos o inicial em x, né? Então, vai ser, ó, 6 menos 2, tá? Porque, ó, o final é B e o início é 2. Então, ó, 6 menos 2 ao quadrado, mais y, que é 4 de B, e y de A, menos 1, elevado ao quadrado. Aí, quando ele faz a conta, ó, AB dá igual a 5. Ele quer que você faça a mesma coisa com esses dados aqui, ó.
Vamos lá, mais alguém? Quem dá mais? João já falou. Tá, beleza, vamos lá. Isso aí, ó. Então, a gente fez o quê, ó? 4 menos 1 elevado ao quadrado mais. Aí ele já botou aqui dentro da raiz para você não ter que tirar depois. Mas quem colocou ao quadrado aqui e foi levando esse A ao quadrado até o final, não tem problema também. Tira lá no final. E aí ficou, ó, ele foi resolvendo, deu 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que dá igual a 9 e aqui dá igual a 16. Somando dá 25, a raiz de 25 é igual a 5. Certo, galera? Tá. Nesse caso aqui, ó, ele quer saber, ele tem a distância, né, entre os pontos, mas ele quer saber o ponto médio do segmento. Para isso, ele vai ter aqui, ó, ele vai ter o valor o valor de x, né, do ponto médio, e o valor do y para formar o par ordenado do ponto médio aqui, ok? Então, o que ele vai ter que fazer? X mais A, o x de A e o x de B somado dividido para 2, e o y de A e o y de B somado dividido para 2. Certo? Aí é isso, vocês têm que descobrir agora qual é o ponto médio desse daqui. Vocês vão somar os x, vão somar os y e dividir por 2. Prestem atenção nos sinais. D. Muito bem, gente. Letra D. Aí ele vai resolver, ó, menos 1 mais 1 dividido para 2 vai dar igual a 0. E ele vai ter ali, ó, menos 2 menos 4 dá menos 6 dividido para 2 vai dar igual a menos 3.
Agora ele quer o ponto, ele quer a equação dessa reta. Ele está te dando os pontos e ele quer a equação da reta. Aqui você tem duas formas de fazer. Uma é pelaquela determinante e a outra vai ser pela questão de um sisteminha, que eu acho que é o melhor jeito de se fazer. Você vai montar um sistema, você tem o ponto A e o ponto, quer dizer, você tem o ponto X e o ponto Y, e aí você vai descobrir o A e o B. Essa dá um pouquinho mais de trabalho. E aí, galera? Me perdi? Ah, não, João. Perdeu aonde? Ó, vamos lá. Letra D, isso mesmo.
O determinante, você vai botar x e y, que é o valor que você quer descobrir. Aí você vai botar os pontos que você tem e você vai fazer x e y de novo. Repetir. Aí você vai fazer o determinante que a gente já fez da outra vez. Mas se você não quiser fazer dessa forma, aí você vai encontrar essa equação aqui, grandona. É só você isolar o y, você vai ver que para você encontrar y igual um y só, né? Você tem 5. Aí você vai ter que fatorar todo mundo por 5, dividir toda a equação por 5. E quando você fizer isso, na verdade, por menos 5. Quando você fizer isso, você vai conseguir encontrar o valor de y, o ponto A e o ponto B. Ai, gente, agora vocês têm outra área de triângulo, que é a mesma ideia daquela primeira também, usando determinante também.
Oi, galera. Então, falei com a Pri aqui no privado, tá, gente? Desculpa aí. Acidentes aqui. Vamos lá. Vocês tinham que fazer a multiplicação, né, das informações, então era menos 2 menos 1, 3, 4 e 1, menos 2 e menos 1. Aí vocês faziam aquela multiplicação que a gente já entendeu, né, diagonalmente, de 3 aqui informações, e depois fazia a conta de menos no sentido contrário. Lembrando, prestando atenção bem nos sinais, tá, gente? Essas duas barrinhas significam módulo, vocês já sabem, e aí vocês vão pegar essa informação e vão não se importar com o sinal, vão se importar apenas com a questão do número. Então, é a metade de 18 que dá igual a 9, tá? Como a área não tem como ser negativo, vai ser positivo, ok? Quem achou 9 aí estava certo. Agora, a gente vai para o eixo das ordenadas. Aqui ele está te dizendo qual é a distância, que é 5, e ele quer que você descubra o outro ponto, sabendo que um ponto já é 4 e 1. Então, você vai utilizar aquele d ao quadrado, a distância de AB ao quadrado é igual um valor menos o outro ao quadrado, mais y. Aí é o valor que você não tem. Essa fórmula aqui, galera. Essa. Tá? Isso daqui. Beleza? Vamos lá. Vamos dar uma acelerada, galera. 7,5. Vamos lá? Conseguiu fazer? Sete e meio. Tá. Dá mais um pouquinho? Tá bom? Nossa, muita dor de cabeça, Jesus.
Posso passar? Tá, vamos passar essa daí. Ó, nessa você não tinha o valor de o X, né? Você não tem o X nem o Y de P. Mas você sabe que um dos pontos, né? O X, no caso, de P vai ser 0. E aí você só não tem o Y. Aí você arma a questão. Ah, então, por que vai ser 0? Porque a distância, né, vai ser 1 e 4. E a outra distância tem que ser 5. Que ele fala, né? O valor todo tem que ser 5. Aí, lembra que a gente tem que fazer uma conta de soma, né, dessas distâncias e tem que dar igual a 0? Então, qual o valor que fica faltando? Se 1 mais 4 é igual a 5 e os outros 5 já é a distância total. Se a gente trocar de lugar, né, botar esse 5 aí. Porque se a gente montar assim, ó, vou mandar no chat aqui para vocês. 5 é igual a 4 mais 1. Certo? E aí, o que acontece? Você trocar de lugar, vai ficar como? Você pegar esse
5 e botar para o outro lado, vai ficar 0 a 5 menos 5. Aí agora ele vai falar somente sobre as posições, né, particulares da reta, que é quando x é igual a k. E aí lembra um pouco aquela questão de função constante, né? Quando a gente tem o valor de x, sempre com y igual a zero. Né? Então, a gente vai ter os valores de x mudando, mas sempre o y vai ser igual a zero. Aí a gente vai ter números retas paralelas. E a gente também tem o contrário, que é a questão do k, do y ser uma constante, que é o k, e aí a mesma ideia de a gente ter valores de y, mas não ter o valor de x igual a zero. Porque esse y vai ser paralelo ao eixo x. Aí, quando a gente tem, quando a gente tem a reta horizontal, a gente vai ver que o ângulo que determina ali a reta, né, aquela tangente, vai ser zero. Então, a gente vai ter y igual a um valor e a gente não vai saber ali o coeficiente angular vai ser zero. Certo? Aí, quando o ângulo for formar uma reta, um ângulo agudo, né? A gente vai saber que essa equação da reta é uma equação em que tem o coeficiente angular crescente, ok? Porque formou um ângulo agudo. Quando formar um ângulo obtuso, a gente sabe que o coeficiente angular é um número negativo. Certo, galera? E quando essa reta for uma reta paralela ao eixo Y, a gente sabe que esse ângulo é um ângulo de 90 graus que formou o ângulo reto. Certo? Aí a gente tem outra informação aqui nesse caso também, que é a função em que a função de primeiro grau crescente, decrescente constante, em que A é maior do que zero, A é menor do que zero e que A é igual a zero. Certo, galera? Estão conseguindo acompanhar? Lembra dessas informações?
Aí a gente tem... Não lembrava! Mari! Então, aí ó, a gente vai ter essa questão que é bem legal para a gente poder resolver agora nessa reta final. Vamos lá? A gente vai ter um aquário em que a gente sabe que ele tem um formato paralelepípedo, que é retangular e que a gente sabe o comprimento e sabe que a altura da água, o nível da água, vai aumentar um pouquinho. E a gente sabe também o comprimento. Aí ele quer saber o volume. Giovana rápida. Isso mesmo. Então, a cada 1 centímetro é igual a 10, né, milímetros. Aí ele vai fazer o cálculo ali. 40 vezes 60 vezes 0,5 dividido para 10. E aí a gente vai ter 120. Muito bem. E aqui repete a informação. Gente, vamos lá. Dúvidas? O que, que vocês acharam? O que, que vocês têm a falar sobre essa aula? Não vou prometer uma lista de exercícios, porque a gente não tem tanto tempo mais. Temos a correção do simulado da manhã. Vai dar tudo certo. Estão confiantes? Como vocês estão? Ah, mas já deu tudo certo, Fernanda. Estou ansiosa, vai dar tudo certo, gente. Tentem ficar tranquilos, eu sei que é muita informação, eu sei que agora, nessa reta final, né, parece que a gente quer memorizar tudo, mas tenham certeza que vocês estão aprendendo aquilo que vocês precisam e vai estar tudo aí na mente de vocês. Na hora que você chegar lá, vocês vão lembrar daquilo que vocês precisam. Vai dar certo. Tenho certeza disso. Tá? Comentem lá da aula de hoje e também não esqueçam de participar da aula de amanhã, tá bom? Que a gente vai falar sobre o simulado, tá? Vocês leram o textinho? Quem chegou aí no final, lê o textinho aí, ó, antes de sair, antes de ir embora.
Isso. Então é isso, galera. É isso, então, pessoal, finalizamos uma super aula. Coloquei lá no grupo, né, para vocês responderem lá o que vocês acharam dessa aula. Lembrando que amanhã estaremos aqui nesse mesmo horário, às 18 horas, tá bom, pessoal? Não faltem, por favor, tá, galera? Finalizamos, então. Uma boa noite, um bom descanso para vocês. Tchau, tchau. Beijo, gente. Boa noite. Bom descanso. Boa noite, boa noite. Beijo.